Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é mais um vídeo sobre síndrome dos ovários policísticos em que a gente vai falar sobre peso corporal e SOP. Existe relação? Precisa ter sobrepeso para ter SOP e precisa perder peso no tratamento da SOP? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Se você não é inscrito, já clica aqui embaixo para se inscrever, daí você sempre fica sabendo quando eu postei vídeos novos e já deixa um like aqui nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Se quiserem também me sigam nas outras redes sociais que eu tô sempre postando conteúdo sobre esse tema e vários outros temas dentro de saúde da mulher. Existem outros vídeos aqui sobre SOP que eu vou deixar no card, então se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, clica aqui quando você acabar de ver o vídeo de hoje. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre peso, ganho de peso, emagrecimento no tratamento da SOP e qual que é a relação entre essas duas coisas. O subtipo mais comum de SOP acontece em mulheres que estão com sobrepeso ou obesidade. A SOP é uma doença metabólica, ou seja, dos hormônios, né, que tem uma influência com a quantidade de hormônios masculinos e femininos que estão circulando tanto no sangue, mas particularmente no ovário dessa mulher e afetam um fenômeno muito importante do ciclo menstrual, que é a ovulação. Então, uma mulher que tem SOP, seja ela com sobrepeso ou uma mulher magra, ela tem esse distúrbio hormonal metabólico no corpo e no ovário, de forma que ela não ovula de forma regular. Então, uma mulher sem SOP vai menstruar e ovular uma vez por mês, mais ou menos. Essa mulher com SOP, ela pode ficar vários meses sem menstruar, mas o distúrbio que ela tem, na verdade, é ovulatório. Então, a gente chama isso de ciclos anovulatórios ou anovulação, que é ela ficar vários meses sem soltar um óvulo pelo seu ovário. E como é a ovulação que gera a menstruação, ela também fica longos períodos sem ter sangramento vaginal, sem ter menstruação. A característica principal, talvez, que cause esse distúrbio ovariano é uma concentração maior de hormônios masculinos na região do ovário e também no corpo inteiro dessa mulher com SOP. É por isso que alguns sintomas da SOP são aparecimento de pelos do tipo masculinos, porque esse hormônio masculino aumentado modifica os folículos pilosos, fazendo com que cresçam pelos grossos, escuros, em regiões do corpo que mulheres não teriam, mas que homens têm, como barba, mamilo, no braço, na coxa, em que as mulheres têm pelos, mas são mais fininhos, e mulheres com SOP, por causa desse hormônio masculino aumentado, podem ter esses pelos mais de padrão masculino, digamos assim, já que os homens também têm mais testosterona no corpo deles de forma fisiológica, né? Outros sintomas que são relacionados ao aumento da testosterona no corpo é acne e a própria resistência à insulina, que é um ciclo vicioso, assim, uma coisa influencia na outra. Quanto maior a testosterona, maior a insulina, e quanto maior a insulina, maior a testosterona. Por isso que existe esse distúrbio metabólico da glicose, também muito comum nas mulheres que têm SOP. O tipo de SOP mais comum é o tipo de SOP em mulheres que têm sobrepeso e obesidade, porque existem diferentes subtipos e esse é o que é o mais comum. Mas é possível sim você ter uma SOP numa mulher magra. Então, quando a gente fala de ganho de peso e perda de peso no tratamento da SOP, isso deve ser levado em consideração. Se a gente está falando de uma mulher que já está totalmente magra, dentro de um peso que é adequado para ela, com uma porcentagem de gordura que é adequado para ela, emagrecer mais talvez não seja saudável no caso dessa pessoa. Então, quando a gente trata SOP em mulheres magras, a gente não necessariamente vai focar a perda de peso. Agora, quando a gente trata a SOP em mulheres com sobrepeso e obesidade, sempre a perda de peso ela vai estar ali, vai ser comentada no tratamento, porque a quantidade de gordura corporal que essa mulher tem no tecido subcutâneo, essa gordura, ela afeta diretamente a quantidade de testosterona no corpo. Devido a esse distúrbio hormonal e metabólico que o ovário não ovula, a ovulação é que gera o hormônio progesterona no ciclo menstrual. Então, o normal de uma mulher sem SOP é que você tenha uma produção de estrogênio e de progesterona equilibrados entre si, né? Então, após a ovulação, você tem uma fase pós-ovulatória, ou chamada também de fase lútea, que tem um alto nível de progesterona. E depois dessa fase, quando você menstrua, tanto a progesterona quanto o estrogênio caem e você começa um novo ciclo menstrual. Mulheres que não ovulam não produzem progesterona de forma adequada, o que faz com que essas mulheres que têm SOP e que não estão ovulando fiquem longos períodos com um estrogênio mais alto e sem progesterona. E isso tem alguns efeitos no corpo dessas mulheres.
O estrogênio, ele é um hormônio saudável, normal do nosso corpo, mas como tudo, ele deve estar em equilíbrio e ele deve estar dentro de um ciclo normal de produção e diminuição ao longo do ciclo menstrual. Mesmo um hormônio que é saudável e normal no corpo da mulher, como o estrogênio, quando ele está, por algum motivo, como uma SOP, uma anovulação, alto por muito tempo, ele pode também causar consequências. A perda de peso, ela pode ser algo terapêutico por si só. Quando a gente fala do real tratamento da SOP, e tem vídeo aqui falando sobre isso, o foco é na dieta e atividade física, não necessariamente focando diretamente em perda de peso, mas a perda de peso em si isolada pode diminuir os níveis circulantes de testosterona. Todo o tratamento natural da SOP, através do controle da insulina, da alimentação, né, reduzindo o índice glicêmico das refeições, reduzindo os carboidratos no final das contas, né, ou pelo menos o equilíbrio dos alimentos que você consome, visa reduzir a insulina, porque lembra que eu falei que a insulina, ela tem um efeito direto na testosterona? Então, se a gente consegue diminuir a insulina, a gente consegue diminuir a testosterona, fazendo com que esse organismo comece a se aproximar de novo a um organismo sem SOP e volte a exercer suas funções normais, como a ovulação, que é o nosso foco principal no tratamento da SOP, é fazer essa mulher voltar a ter ciclos ovulatórios e uma função ovariana normal, e a produção dos seus hormônios de uma forma mais equilibrada. E perder peso em mulheres que têm sobrepeso, em mulheres que têm esse tecido a mais do que o que seria considerado saudável, ou que tem tecido para perder, porque quando a gente fala de uma mulher magra, às vezes ela não tem mais, né, tecido para perder. Então, mas no caso das mulheres que estão com sobrepeso, a perda desse tecido é mais uma forma de você reduzir a sua testosterona circulante. Existem estudos científicos mostrando que perda de 5 a 10% do peso corporal da pessoa tem uma efetividade positiva em você voltar a menstruar de forma regular. Então, se você é uma mulher com SOP que tem sobrepeso e obesidade, além de fazer uma mudança de hábitos visando a qualidade e o equilíbrio da sua alimentação, focado para o seu diagnóstico de SOP, também é importante que você foque essa mudança alimentar em perder peso. Acaba que a imensa maioria das mulheres que começa a mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, mais adequada para o seu diagnóstico de SOP, acabam perdendo peso naturalmente, porque a perda de peso, ela acontece meio que sem querer quando você começa a fazer uma dieta meio que para diabetes, assim, né? Reduzindo carboidratos, mas principalmente reduzindo o índice glicêmico das refeições. Então, enfim, existe essa relação realmente entre peso e, tipo, um ganho de peso e piora da SOP e uma perda de peso e melhora da SOP. E isso é algo que deve ser levado em consideração no tratamento das pacientes, particularmente das pacientes que têm um peso acima do que o que é considerado normal, que estão aí em sobrepeso ou obesidade. Agora, é possível você tratar a SOP sem perder peso? É possível, mas perder peso é algo a mais, assim, tipo, é uma das estratégias que a gente tem no tratamento da SOP. Agora, eu conheço mulheres que não perderam peso, mas que só mudando a qualidade da sua alimentação conseguiram voltar a ovular. Mas essa é uma das coisas que a gente deve, sim, levar em consideração. Para concluir, no caso das mulheres que são magras, a nossa estratégia vai ser principalmente mudança alimentar, mudança da qualidade da alimentação, aumento de atividade física e do metabolismo, mas elas muito provavelmente não vão perder peso se elas não têm peso para perder, digamos assim, entendeu? E no geral é muito comum que eu veja que mulheres que modificam a sua alimentação, elas vão acabar perdendo peso, mesmo que esse não seja o seu foco primário, né, no caso de mulheres que estão com sobrepeso e obesidade. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo. Espero ter ajudado a elucidar especificamente essa relação de por que tem a ver perder peso com melhora do quadro da SOP. E é isso, até o próximo vídeo.